Oi, turminha! Como vocês estão? Hoje vamos conhecer a história da primeira enfermeira de guerra brasileira. Em sua homenagem, foi denominada em 1923 Ana Nery, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão. Além das inúmeras homenagens que Ana Nery recebeu, em 1967, a empresa brasileira de Correios lançou um selo comemorativo com o rosto da enfermeira numa série de personalidades femininas com relevo histórico. Vamos descobrir mais? O programa vai começar! Você já ouviu falar da profissão de nutricionista? O que a nutricionista faz? Hoje a gente vai aprender um pouquinho dessa profissão com a nossa Nutri. Se você gostou, se você tem interesse nessa área, você já anota no seu caderninho, como eu sempre digo pra você, e vamos conhecer um pouquinho mais dessa área tão incrível e muito importante pra nossa saúde. Fala, galerinha bonita, tudo bem com vocês? O meu nome é Cíntia, eu sou nutricionista. E você sabe o que uma nutricionista faz? Vamos lá! Hoje a gente está aqui para conversar com vocês justamente sobre isso. O que será que uma nutricionista faz? Eu aposto que alguns de vocês já ouviu a mãe falando: fui na nutricionista, eu não posso mais comer nada. Fui na nutricionista e eu não posso comer brigadeiro. Já ouviram falar isso? É claro. Mas na verdade não é bem assim. Ser nutricionista, na verdade, a gente cuida da alimentação e a gente faz com que as pessoas entendam que comer saudável é melhor do que não comer saudável. É mesmo, é? E na área da nutrição, a gente pode trabalhar na área clínica, que é onde eu trabalho, onde a gente vai num consultório. Você já foi no médico? Sabe como que funciona? Eu não quero! Você marca a consulta, você vai no médico, explica o que você precisa para o médico e o médico vai te atender e vai ajudar você a alcançar o objetivo, não é assim que funciona? E na área clínica também é assim. Então a gente conversa com o paciente, monta uma estratégia bem legal junto com o paciente para que ele possa perder peso ou melhorar de alguma doença, ter mais qualidade de vida de uma forma tranquila. A gente também pode trabalhar em restaurante, fazendo rótulos dos alimentos. Sabia que é uma nutricionista que faz o cálculo do rótulo dos alimentos para saber quantas calorias, quantos nutrientes, o que tem naquele alimento? É uma nutricionista que faz também. Nutricionista pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em academias, pode trabalhar em um monte de lugares. Mas o mais importante é que a nutricionista, ela trabalha, a gente fala que é promovendo saúde, ou seja, fazendo com que as pessoas entendam que comer saudável é melhor, você vai viver mais com muito mais qualidade de vida. E aí, o que precisa ter? O que precisa ser para você ser uma nutricionista ou um nutricionista? Você precisa, em primeiro lugar, gostar de pessoas, porque a gente atende pessoas em todo tempo. É verdade. A gente conversa com as pessoas para ajudar as pessoas. Então você precisa gostar de pessoas, você precisa ter paciência e muitas vezes, porque às vezes não é fácil, sabia? Às vezes a pessoa precisa tomar uma atitude bem rígida, precisa tomar uma atitude para melhorar a saúde e a pessoa às vezes não quer. E aí a gente precisa ter paciência. Não é tão fácil, mas a gente consegue. E tem uma outra coisa que a gente precisa muito também, é uma palavrinha, não sei quantos de vocês já ouviram, que chama empatia. Sabe o que é empatia? Você se colocar no lugar da pessoa. Porque muitas pessoas, como a gente falou na paciência, muitas pessoas não conseguem fazer alguma coisa que você orienta, não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem. Pode ser alguma coisa na questão emocional que a gente encaminha para psicóloga, como vocês já viram a Camila, que é psicóloga, falando. Pode ser algum outro fator que precise de algum outro profissional para ajudar essa pessoa. Então, não basta dizer, quer emagrecer? Fecha a boca, não come mais nada e faz exercício que você emagrece. Não é bem assim que funciona, tem muita coisa envolvida. Então é importante você saber se colocar no lugar da pessoa para que você possa ajudar essa pessoa de uma forma melhor, de uma forma mais leve e mais tranquila. Porque o nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham saúde.
E você precisa gostar de ensinar saúde para as pessoas. É importante que a gente coma todos os dias. Olha quantas cores lindas. Temos o roxo das uvas, o amarelo do abacaxi, o vermelho da maçã, do morango, o laranja da abóbora, o laranja da cenoura. Olha quantas cores lindas que Deus deu pra gente de alimentos. E muitas vezes a gente fala: Ai, eu não quero. Ai, eu não gosto. mas você nunca experimentou. Então não é? Eu sei que acontece assim. Então a gente precisa experimentar os alimentos para ter certeza que a gente não gosta. E é importante a gente experimentar de 14 até 21 vezes para a gente ter certeza que a gente não gosta. Beleza, beleza, beleza. Então vamos fazer um acordo aqui? Vamos experimentar alimentos novos todos os dias? Porque eu sou uma Nutri, e uma Nutri feliz é uma Nutri que vê as crianças e os adultos se alimentando melhor. Então vamos comer salada, vamos comer frutas, castanhas. Você gosta de castanha? Castanha de caju? Ai, que delícia. Amendoim, castanha do Pará. É muito gostoso. Vamos comer sementinhas, semente de chia, de linhaça, de abóbora. Feijão é muito importante para a saúde. Grão de bico, ervilha, lentilha, arroz integral, pão integral, aveia. Olha quantos alimentos maravilhosos Deus nos deu para nós termos saúde, fazermos uma Nutri feliz. Olha só, é muito importante também, para que você tenha saúde, você precisa tomar sol, você precisa beber água, você precisa fazer exercício físico e tudo aquilo que às vezes não é tão saudável, sabe? Pizza, biscoito, o pastel, é gostoso, né? Eu sei que é. O biscoito, olha, a gente fez aqui os biscoitinhos recheados, a pizza, eu sei que é gostoso, mas é importante que a gente não coma sempre, não coma em grande quantidade, porque se a gente come muito, sabe o que acontece? A gente tem uns soldados de defesa no nosso corpo que eles chamam glóbulos brancos, e esses soldadinhos de defesa, eles estão no nosso corpo assim, ó, prontinhos para combater o mal, combater vírus, combater bactérias, combater tudo que entra no nosso corpo que não faz bem para nós. E se a gente só come pizza, biscoito, se a gente só come pastel, refrigerante, um monte de doce, sabe o que acontece? Os nossos soldadinhos ficam muito fraquinhos e aí eles não conseguem combater as doenças. Por isso que é importante a gente comer, olha aqui, quanta coisa boa, colorida, saudável e nutritiva para fortalecer os nossos soldadinhos de defesa e eles conseguirem mandar as doenças para bem longe da gente. Combinado? Então, se você precisar de ajuda para comer melhor, ter mais qualidade de vida, fala para mamãe: mamãe, quero passar em uma nutricionista. Ou então, eu quero ajudar as pessoas a ter mais saúde. Então, você vai estudar nutrição para promover saúde para as pessoas e ter um mundo com muito mais qualidade e muito menos pessoas doentes, não é verdade? Porque ficar doente, ó, não tá com nada. Tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês e que venham muitos nutricionistas aí que estão assistindo a gente. Tchau, tchau! E aí, gostou? Quer ser um nutricionista, cuidar da saúde das pessoas, entender sobre alimentação? Então você aprendeu um pouquinho hoje com a nossa nutricionista Cíntia como que é essa profissão. Se você gostou, deixa um like. Olá pessoal, tudo bem? Passei aqui para conversarmos sobre a terceira proposta do nosso segundo caderno de atividades. Hoje vamos falar de um assunto que praticamente é sinônimo de infância: o brincar. Como eu já disse aqui muitas e muitas vezes, é brincando que a criança aprende. O principal objetivo das brincadeiras é a exploração do mundo, a exploração das coisas, a criação de hipóteses sobre o mundo. Nas brincadeiras, elas exploram um pouco sobre os sentimentos, sobre os papéis sociais, principalmente imitando os adultos. Quem aí já viu a criança em casa imitando a gente? É muito engraçado, né? Às vezes a gente olha a criança brincando e fica pensando: nossa, não é que eu faço isso mesmo? É muito divertido acompanhar essa fase do faz de conta, que começa por volta dos 3 anos de idade.
Esse tipo de atividade, além de ser muito divertida, auxilia no desenvolvimento de várias coisas. Uma delas é na resolução de problemas. Problemas de diversos tipos, desde aqueles quando as crianças não concordam e precisam conversar ali para se acertar, até problemas reais de lógica matemática. Quem lembra da brincadeira de mercadinho? Na escola as crianças adoram. Elas aprendem inclusive a dar troco. Nas brincadeiras as crianças trabalham inclusive com problemas matemáticos. Brincando, também a criança desenvolve a sua coordenação motora e espacial. E tem gente que ainda acha que para a criança desenvolver o traçado das letras, ela precisa ficar atarrachada na cadeira, desenhando e escrevendo, passando por cima de pontilhado. Na hora certa, a criança vai aprender a escrever as letras. Na hora certa, ela vai fazer a letra cursiva. Na hora certa, ela vai aprender a ler e a escrever. Mas tudo tem seu tempo. E na educação infantil, as crianças estão no tempo de brincar. Auxilia também no desenvolvimento social. As crianças aprendem a ter empatia, a dividir, a compartilhar. Controlar também a ansiedade e a impulsividade. O brincar também auxilia no desenvolvimento emocional, na independência e na autonomia da criança. Mas isso tudo só acontece se a criança é protagonista de sua brincadeira. Mas será que se eu deixar a criança lá com os brinquedos dela, tudo isso vai acontecer? É assim? É só largar lá com os brinquedos? Qual o papel do adulto? Qual o papel do professor da escola? Qual o papel dos pais nesse processo? O adulto tem um importante papel e lá na escola nós estudamos bastante sobre isso. Um dos principais papéis do adulto é facilitar esse processo, separando os materiais, selecionando, preparando o ambiente. Lá na escola nós fazemos muitos cantinhos. Sabe o que é um cantinho? A gente monta lugares dentro da sala ou no pátio temáticos. Às vezes tem um cantinho de riscadores, às vezes tem um cantinho de faz de conta com bonecas e panelinhas, às vezes tem um cantinho de artes. Nós gostamos muito de montar os cantinhos com jogos que auxiliam no desenvolvimento lógico-matemático. O legal é sempre conversar com a criança e descobrir o que elas gostam mais. Lá na escola, quando a gente vê que o cantinho não faz sucesso, logo a gente troca por um outro que chame mais atenção. Mas o importante é dar autonomia para a criança para que ela escolha com que ela vai brincar. Em casa, a gente pode fazer, sabe o quê? Separar os brinquedos em caixas temáticas, uma caixa só com panelinhas e bonecas, na outra caixa só jogos de montar, na outra caixa só com figuras de ação, na outra caixa só com jogos. Se você for fazer esse tipo de organização em casa, é sempre legal colocar o quê? Numa caixa transparente, porque assim a criança visualiza o que tem dentro da caixa e não precisa jogar tudo no chão para procurar aquela pecinha que ela quer. Dessa forma também, a criança começa a perceber que ela consegue classificar os seus brinquedos e da próxima vez que ela precisar procurar ela já sabe exatamente em qual caixa ele estará. Uma coisa que a gente pode fazer em casa também é montar uma caixa temática por semana. Colocar lá dentro da caixa alguns objetos que você pode pegar aí pela sua casa. E o legal é que não precisa ser exatamente brinquedo. Pode ser panela, pode ser um tecido, pode ser uma série de coisas. Como eu falei, nós podemos inventar caixas com coisas que não são brinquedos normalmente. E as crianças adoram. Já pensou poder brincar com a panela que a vovó faz a comida? Uma caixa vira um fogão. Ai, são tantas possibilidades. Quem aí fez uma caixinha com todos os materiais que nós estamos construindo aqui no Saberes em Casa? Os cantinhos são maravilhosos para o desenvolvimento da autonomia. E separando os brinquedos por categorias, fica muito mais fácil da criança escolher com que ela quer brincar. Os cantinhos podem ser fixos ou móveis. Na minha casa tem um cantinho que é fixo, ele nunca muda de lugar. Sabe qual é? O cantinho da leitura. A única coisa que eu faço nesse cantinho de tempos em tempos é trocar os livros, os gibis que estão ali. Porque as crianças gostam de novidade. Uma coisa que as crianças gostam muito é o cantinho da fantasia. Com fantasias, chapéus, lenços. Ah, elas amam. Olha só que legal. São coisas que eu já tenho aqui na minha casa. Chapéu de praia, canga de ir pra praia também, uma saia que já é da Alice,
colar. As crianças amam brincar com essas coisas, porque elas podem inventar as próprias brincadeiras. E o cantinho da massinha também. No caso, lá em casa não é bem o cantinho, mas é a caixinha da massinha. Eles pegam, já tem os cortadores e tudo mais. Sabe, muita gente acha que para ser feliz precisa comprar e comprar coisas. As crianças sempre mostram pra gente que, na verdade, elas gostam de quê? De interação. Criança precisa de mais atenção e mais tempo de alguém brincando com ela do que muitos brinquedos. As crianças gostam do simples. Elas não foram picadas ainda com aquele bichinho do consumismo desenfreado. Muitas vezes, elas gostam mais da caixa que veio o brinquedo do que do próprio brinquedo. Porque hoje em dia tá difícil, né, gente? Os brinquedos praticamente brincam sozinhos. A criança gosta de imaginar e criar. E quando o brinquedo vem todo pronto, que brinca sozinho, nem tem graça, né? Mas o papel mais importante do adulto, sabe qual é? O tempo. Sim, o tempo da criança sentir que o adulto está ali disponível, mesmo que ele não esteja na brincadeira. Ela tem que se sentir segura. Mesmo que o adulto não esteja interferindo, porque é importante também a criança aprender a brincar sozinha. A gente só deve participar da brincadeira se a criança pedir. E tem que deixar a criança conduzir a brincadeira. Ela tem que ser a protagonista. Ela tem que ter espaço, voz. Uma outra coisa ainda em relação aos materiais é a quantidade. Vocês sabiam que muito brinquedo atrapalha o brincar? Às vezes, a criança tem tanto brinquedo, eles estão todos tão juntos ali, fica uma poluição visual tão grande que ela não consegue nem escolher com que ela vai brincar. Caso você tenha muitos brinquedos em casa, o legal é fazer um rodízio. Pega uma caixa, guarda dentro da caixa alguns brinquedos, guarda no lugar onde a criança não vê. Depois de um tempo, você troca aqueles brinquedos que ela estava brincando, você guarda e pega a outra caixa. Ela vai achar que ganhou um brinquedo novo. Às vezes as crianças até esquecem os brinquedos que tinham. O que importa não é a quantidade de brinquedos. O que importa é a criança se sentir segura e saber que tem um adulto ali sempre disponível quando ela precisar. Nesse momento de pandemia, as atividades de faz de conta são muito importantes. É a atividade que vai trazer um pouco de conforto emocional para as nossas crianças. As crianças são naturalmente criativas. Elas gostam de inventar, de criar e elas fazem isso com muita facilidade. Por isso eu proponho que a gente faça caixas com materiais não estruturados. Já dizia o velho ditado: dinheiro não traz felicidade. Brinquedo caro não traz felicidade. Um monte de brinquedos não traz felicidade. Isso só ensina uma coisa para as crianças: o consumismo. Aliás, o consumo desenfreado está acabando com toda a nossa natureza, com muitos recursos do nosso planeta, colocando em risco, inclusive, a nossa própria vida. Por isso, eu proponho que vocês façam uma caixa com materiais não estruturados para a criança brincar, ou mesmo brincar com elementos da natureza. Quem aí está acompanhando a série de vídeos no Saberes em Casa sobre brincando com elementos da natureza? Lá nós já brincamos com o elemento ar, água, terra. É muito divertido. São coisas simples com materiais que todos temos em casa. Mas o que são materiais não estruturados? Quer ver só? Tenho certeza que você tem muitos aí na casa de vocês. Rolinhos, latinhas, rolinhos pequenos, caixa de ovo, caixas de diversos tamanhos, rolha, tampinhas. Materiais não estruturados são objetos que colocamos à disposição da criança para que elas inventem a sua própria brincadeira. Palitos, botões, rolos de papel higiênico, rolha, barbante, tudo ganha um novo significado dependendo da interação da criança. Esse tipo de material é um contraponto aos brinquedos prontos que muitas vezes possibilitam um número muito limitado de brincadeiras. O papel do adulto é de ampliar essas possibilidades e mostrar que também sabe explorar, descobrir e inventar coisas novas. As crianças são incríveis. Papelão, gente, é uma das coisas mais legais para brincar com as crianças. Aqui mesmo no programa Saberes em Casa, eu já ensinei diversos jogos que a gente pode fazer com papelão. Uma atividade que é sempre sucesso lá na escola é o Dia das Caixas. Vou deixar aqui umas fotos para vocês verem como é divertido.
As crianças são incríveis. Elas transformam qualquer coisa em brinquedo. Esses brinquedos criados são muito mais legais porque eles movimentam muito mais os pensamentos da criança. O legal de observar essas brincadeiras todas é ver as histórias que as crianças criam. Um rolinho como esse possui 1001 utilidades. Ele pode ser uma luneta, ele pode ser um túnel por onde passa um carrinho, pode ser tantas coisas. Experimentem vocês também. Por isso, eu deixo aqui um desafio para vocês. Vocês vão separar uma caixa de papelão de qualquer tamanho e vocês vão dar para a criança brincar. E depois vocês passam para me contar quantas coisas elas inventaram com essa caixa. Quantas histórias vocês criaram? Eu quero ver todo mundo brincando, criando, inventando. Porque vocês já sabem, né? Obrigação de criança é o quê? Ser feliz e brincar muito. E como puderam perceber também, brincadeira é o quê? Coisa muito séria. Um beijo e até mais! Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a professora veio ensinar para vocês como fazer um porquinho. Isso mesmo, um porquinho. Nós vamos utilizar 2 copinhos descartáveis, cola branca, régua, tesoura sem ponta. Lembrando, a gente precisa de ajuda de um adulto, viu? Não pode fazer sozinho. Canetinha preta, lápis de escrever, lápis da cor rosa. Vamos utilizar também uma folha de sulfite ou qualquer outra folha que vocês tenham na casinha de vocês. Pode ser folha de caderno, tá? Primeiro, nós vamos começar grudando os copinhos, tá? A gente vai passar cola em toda a bordinha do copo e vamos colocar um junto com o outro, colando os dois, assim, ó, turminha. E ele vai ficar desse jeito. Agora a gente deixa ele ali secando, tá? E vamos fazer as partes do porquinho. As patinhas, a orelhinha, o rabinho, os olhos e o narizinho do porquinho. Nós vamos fazer e ele vai ficar assim. A professora usou o lápis da cor rosa para pintar. Tá vendo? Aqui são as 2 patinhas, as orelhinhas do porquinho, o rabinho, aqui é o narizinho do porquinho e os olhinhos do porquinho. Agora, nós vamos recortar, tá bom, turminha? Depois de recortado, vai ficar assim. 2 patinhas, 2 orelhinhas, o rabinho do porquinho e os olhinhos do porquinho, tá? Ai, não pode esquecer do narizinho dele. Aqui os narizinhos do porquinho. Aí, nós vamos pegar aquele copinho que a gente colou, tá? Que a gente grudou um no outro e vamos começar a colar. Primeiro a gente vai colar os olhinhos do porquinho, o narizinho do porquinho, as orelhinhas, o rabinho e as patinhas dele. Uma patinha vem aqui na dobrinha, tá? Na emenda, na verdade, do porquinho e a outra no final. E ele vai ficar desse jeitinho. Olha, turminha, o narizinho dele, os olhinhos, a orelhinha, o rabinho e as perninhas dele. Olha como ficou o porquinho. Tá vendo? Na orelhinha do porquinho, a professora dobrou a pontinha. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu peguei a orelhinha dele e dobrei a pontinha. E aí eu passei colinha nessa parte de baixo pra poder tá colando. O rabinho do porquinho, a mesma coisa, ó. A professora veio dobrando o rabinho assim, ó. Passou cola, deixou secar e grudou
no rabinho do porquinho. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Sou amiga, sou pequena e o mundo é novo pra mim. Resolver qualquer problema não é tão fácil assim, mas eu tenho meus amigos que me ajudam de montão. Eu desenho no meu tablet e aprendo a solução. É muito mandona, é tão preguiçoso, o maior tagarela, é muito medroso, é tão esperto, é curioso, mas todos eles me mostram que o mundo é maravilhoso. Pra tudo fica perfeito, só está faltando você. Vem logo sem demora, temos muito que aprender. Liga! As gêmeas! Vocês não sabem o que eu vi hoje! Não, o quê? O quê? E foi alguma coisa assustadora, amiga? Aposto que não foi nada demais! Também acho que ela viu uma coisa diferente, abelhuda. Diferente? Então eu já sei. A Mica viu uma bola quadrada. Ou então um sorvete de nuvem. Ou vai ver foi um cachorro com asas ou... Ai, deixa a Mica falar! Eu vou contar pra vocês. Eu estava no recreio comendo meu lanchinho. E aí eu vi uma menina que eu nunca tinha visto. Eu fui falar oi para ela, mas ela saiu correndo e nem respondeu. Mas aí aconteceu uma coisa muito estranha. Na mesma hora, ela apareceu do outro lado do pátio e veio falar comigo. E depois, a outra menina igualzinha veio do outro lado também. Aquelas meninas tinham a cara repetida. Nossa, que meninas diferentes! Diferentes nada! Elas são iguaizinhas. A única coisa diferente é a fita do cabelo delas. A fita da Lina é azul e a da Lana é vermelha. Mas elas não são tão iguais assim. É mesmo. Uma é tímida e a outra não. E também gostam de cores diferentes. Por que será que elas são tão parecidas, hein? Sei lá. Vai perguntar pra elas. Boa ideia. Você vai comigo? Claro. Quero saber de tudo direitinho. Ninguém com cara repetida, Mica. É porque só tem uma delas aqui. Olha lá, Lina. Ela gosta de pular corda. Mas cadê a outra? Olha, a Lana está vindo aí. Ela gosta de desenhar. A Lana gosta de banana. E a Lina prefere pêssego. Vocês gostam de coisas diferentes. Eu achei que vocês gostassem das mesmas coisas. Tudo igualzinho. A gente só se parece, mas é diferente. E gosta de coisas diferentes como todos os irmãos. Eu fico muito brava quando acham que a gente é igual por dentro, só porque é igual por fora. Desculpa, Lana, eu não sabia. Eu sou a Lina, ela que é a Lana. É difícil saber quem é uma e quem é outra. A gente sabe e às vezes até brinca. Eu falo que sou a Lina e a Lina fala que sou eu. Mas por que vocês são tão parecidas por fora? Meu irmão é bem diferente de mim
E ainda por cima, ele é menino. É porque nós não somos só irmãs. Nós somos irmãs gêmeas. Gêmeas? É. A gente dividiu a barriga da mamãe e nasceu no mesmo dia, uma atrás da outra. Eu nasci primeiro, então sou um pouquinho mais velha do que a Lana. Isso é muito legal! A gente falou a mesma coisa! Acho que vocês são quase gêmeas. Só que gêmeas por dentro, não é, Lila? Cara de um, focinho de outro, é o que todo mundo diz. Mesmo os olhos, mãos e boca, pernas, braços e nariz. Mas se por fora é assim, por dentro é bem diferente. Porque está no coração aquilo que cada um sente. Um pode ser medroso e o outro muito valente. Pra um sorvete é gostoso e pro outro dói o dente. Irmãos gêmeos são assim, diferentes, mas também iguais. E nasceram ao mesmo tempo, pra surpresa de seus pais. Ia ser muito legal se a gente fosse gêmea e tivesse a mesma cara, né, Mika? É, seria muito divertido. Tive uma ideia. Espera aí. A gente vai ficar gêmea por fora também, Lila. Legal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Beth e hoje nós vamos com uma dica de atividade física. Esse tipo de atividade ajuda a criança a usar o corpo para se expressar, expressar os sentimentos e representar as ações do cotidiano, além de fazer uma coceguinhas na imaginação, mexer o corpo e render boas risadas. Para essa nossa atividade, eu vou convidar uma pessoa muito especial, a minha filha Luísa. Essa é minha filha Luísa e nós vamos juntos brincar com os movimentos da música. Os movimentos são os seguintes. Nós vamos apontar onde nasce o sol, Luísa. Imita uma velhinha com uma trouxa na cabeça. E a água pequenininha. E essa lavadeira, ela vai lavar, estender, pendurar a roupa, dobrar, guardar. E essa brincadeira vai até o final. Vamos na prática? O sol tá nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha. Lava, lava, lavadeira, lava, lava, lavadeira, lava, lava, lavadeira. Quanto mais lava, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha. Torce, torce, lavadeira, torce, torce, lavadeira, torce, torce, lavadeira. Quanto mais torce, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho e a água pequenininha. Prende, prende, lavadeira, prende, prende, lavadeira, prende, prende, lavadeira.
Quanto mais prende, mais cheira. Essa foi a proposta de hoje. E depois que a lavadeira prende, ela pode tirar, dobrar, passar, guardar, vestir, inventar aí sua brincadeira. O importante é fazer a criança se esticar, se encolher, abaixar, se movimentar. Beijo para vocês, se cuidem e se mexam! Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, no programa de ontem do Você Sabia Saúde, a gente falou sobre a importância da separação de resíduos e foi bem legal, né? Bom, e hoje a gente vai falar sobre para onde destinar esses resíduos. Então, você sabia que na cidade de Guarulhos nós temos os PEVs? Você já ouviu falar deles, dos PEVs? Bom, PEVs são pontos de entrega voluntária. São espaços da cidade que recebem materiais como entulho, madeira, podas de árvores e de jardinagem, móveis velhos, vidros, gesso, isopor. E é bem importante falar que os PEVs não recebem animais mortos, material hospitalar, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, baterias e pilhas. E o serviço dos PEVs é gratuito para todos os moradores da cidade de Guarulhos. É legal também que nós já aprendemos que o descarte irregular dos resíduos pode impactar diretamente na nossa vida, causando, por exemplo, enchentes e alagamentos na nossa cidade, proliferando muitas doenças e prejudicando também a sobrevivência da nossa fauna e flora, levando à contaminação e poluição de rios, mares e da terra. Por isso, a responsabilidade da destinação correta do lixo é de todos. Governo, empresas, população. Isso a gente chama de responsabilidade compartilhada. Agora, mais uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês sabiam que no Brasil existe uma lei que garante a boa gestão dos resíduos sólidos? A cidade de Guarulhos foi um dos primeiros municípios do país a instituir o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Legal, né? Essa lei, ela existe e quem não fizer a sua parte poderá ser multado por crime ambiental, além de todos os outros problemas que essa destinação errada pode causar. Então, bora lá conscientizar família e amigos. E um último lembrete bem importante: antes de destinar corretamente, tente não gerar resíduos, evite o desperdício. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Bom dia, crianças! Chegamos para mais um desafio do dia que vai contar um pouquinho da história aí para vocês de uma grande enfermeira que atuou na guerra. Só que antes disso eu quero saber se você já escreveu um pedacinho da sua história e fez a postagem lá no Portal da Educação. Você deve procurar o ícone Eu Faço História. Ele aparece assim para vocês. Olha só a imagem que eu vou te mostrar. Então lá, ao clicar, você vai ter a semana relacionada à proposta. Nós estamos ainda na semana 1. Serão 5 semanas. Então a sua história aí vai ser composta por 5 super pedaços e no final teremos a nossa publicação. Então não se esqueçam que nessa primeira semana, além do registro de quem é você, a Pro pediu também que vocês colocassem lá uma foto, o seu autorretrato. Então teria que fazer o desenho, tirar uma foto e postar o arquivo lá no Portal da Educação. Conto com todo mundo. Combinado? Então agora anotem aí o tema e a data de hoje. Então vamos lá. Hoje eu vou te contar a história de Ana Nery, uma enfermeira que atuou na guerra. E olha,
ela fez isso em uma época que era muito difícil termos a participação tão ativa assim das mulheres nas coisas, viu? Olha só a história dela. Em meados do século XIX, pouco restava a se fazer para uma mulher de 50 anos, principalmente considerando que a expectativa de vida nessa época chegava só aos 30 anos, era a média, olha que loucura! Expectativa de vida significa o tempo máximo que a pessoa vivia, então não chegava nem aos 30 anos nessa época, então ela já tinha 50, então era muito difícil nesta época, com esta idade, conseguir fazer alguma coisa. Mas, mesmo com todos os filhos e todos os parentes que ela tinha, muitos parentes alistados na Guerra do Paraguai, a baiana Ana Nery não pensou duas vezes antes de se voluntariar como enfermeira. Trabalho voluntário, ela fez porque ela queria ajudar as pessoas. Após meio século de vida, tinha início seu maior desafio, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai entrou em sua vida no dia 8 de agosto de 1865, quando ela mandou uma carta ao presidente da província da Bahia, não era nem estado como nós conhecemos hoje, e esse presidente era Manuel Pinto de Souza Dantas. Sabe o que ela dizia na sua carta? Tendo já marchado para o exército 2 de meus filhos, além de um irmão e outros parentes, havendo-se oferecido o que me restava nesta cidade, aluno do 6º ano de medicina, para também seguir a sorte de seus irmãos e parentes na defesa do país, ofereço os meus serviços médicos. Como brasileira, não podendo ser indiferente ao sofrimento dos meus compatriotas e como mãe, não podendo resistir à separação dos objetos que me são caros, então ela se ofereceu para ir voluntariamente para a guerra. Então, o que ela quis dizer com tudo isso? Já foi, meus filhos, que são os bens que eu tenho de mais preciosos. Preciso ajudar o meu país, então me manda para lá porque eu quero ajudar com os serviços médicos, cuidando das pessoas. Sabe qual foi a resposta? Imagina qual foi essa resposta? A resposta foi sim. Ela foi aceita como voluntária na Guerra do Paraguai. E é claro que toda a sociedade daquela época ficou enlouquecida. Como assim uma mulher de 50 anos indo voluntariamente para a guerra? Ela foi chamada de louca, né? Maluca, como pode? Não tem mais o que fazer. Lugar de mulher não é na guerra. Guerra é coisa para homem, gente forte. E ela foi. Ela foi e ela mudou muitas coisas por lá. Viúva de um militar e, portanto, com boa condição financeira, Ana decidiu estar entre os 18.000 baianos que compunham os batalhões e acabou sendo reconhecida como a primeira enfermeira da Guerra do Brasil. Ela oferecia muito mais do que curativos. Sabe o que ela fazia? Ela oferecia consolo, palavras de ânimo e colo, tanto para os brasileiros como para os soldados de outras nações que estavam envolvidas naquela guerra. De modo que argentinos, uruguaios e até os inimigos paraguaios tinham igual atenção dela. Viu só? Com uma vontade de fazer algo diferente, realmente consegue mobilizar muitas coisas. Na época, turma, até a casa dela, ela utilizou como enfermaria, porque ela queria muito cuidar das pessoas. Agora, turma, eu fiquei com uma dúvida aqui. É claro que no caso da Ana, ela fez muito mais do que atender as pessoas com serviços médicos, né? Mas você já precisou ir a um hospital? A um posto de saúde? Alguma enfermeira te atendeu por lá?
Quais são os procedimentos básicos de triagem que acontecem logo quando você chega para o atendimento em um hospital ou em um posto de saúde? Tem alguns procedimentos que são feitos pelas enfermeiras nesse lugar. Que tal você relembrar isso? Se você nunca passou por isso, pergunte para alguém aí na sua casa e registre no seu caderno. Agora, além disso, eu sei que uma das coisas que eles acabam fazendo, né, nessa triagem é a medição da nossa temperatura. Observem a tabela que eu vou te mostrar. Essa tabela vai fazer parte também do nosso desafio de hoje. A Pro colocou algumas temperaturas registradas no nosso corpo. Então, essas temperaturas, elas podem indicar algumas coisas aí um pouquinho diferentes. Será que o nosso corpo funciona corretamente quando a temperatura está muito alta? Será que ele funciona corretamente quando a temperatura está muito baixa? Essa temperatura, turma, não é a temperatura do ambiente, é a nossa temperatura corpórea. A nossa espécie, ela tem uma oscilação de temperatura corpórea que é diferente de outros seres vivos. Então, estamos falando da espécie humana. O que essas variações de temperatura podem indicar? Então, a minha proposta é que, além de vocês investigarem aí o trabalho das enfermeiras nos hospitais e nos postos de saúde e outros locais, né, onde nós temos clínicas, as enfermeiras têm um trabalho essencial na nossa sociedade, sempre estão na linha de frente aí, combatendo e cuidando das pessoas, assim como outros setores também, mas hoje especificamente estamos falando das enfermeiras, tá? Então, colocar aí no seu caderno o trabalho dessas enfermeiras, a importância desse trabalho, se você já passou por essa situação, e montar a tabela, colocando aí o que essas temperaturas elas indicam, ou o que elas podem indicar. Se causam algum problema, se não causam problema nenhum, se tá tudo funcionando perfeitamente. E amanhã nós vamos retomar essa tabela logo no comecinho do nosso encontro e aí vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Combinado? Então essa é a síntese do nosso desafio. Na primeira parte, vamos preencher aí como que é esse trabalho de triagem feitos em hospitais, em postos de saúde, quem faz esse trabalho, se você já passou por isso. E a segunda parte é investigar aí o que essas temperaturas elas podem indicar. Combinado? Então tá bom. Amanhã eu espero aqui para mais uma história. Já estamos quase acabando a nossa semana, mas eu ainda tenho histórias para te contar. Até amanhã. E aí, galera da EJA? Nossa aula hoje é de ciências, sempre com temas muito importantes e hoje diríamos curioso. Vocês já ouviram falar em fósseis? Sim? Não? Então vamos conhecer e aprender juntos. Ótima aula! Olá! Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre fósseis. O que são fósseis? Já pensou sobre isso? Ah, fóssil é coisa antiga. Geralmente você é osso. Não, fóssil é minha avó que tem há muito tempo. Não. Os fósseis, eles têm que ter uma datação. Não é qualquer coisa antiga que você acha por aí que eu possa enquadrar como fósseis. Então, o tempo para eu chamar de fóssil tem que estar aí 11 mil e poucos anos para eu dizer que é fóssil. Foi um achado incrível de 9 mil anos, a gente chama de semifóssil. Já tiveram uns achados humanos assim incríveis. Então, fóssil de 11 mil para cima. Então, isso é fóssil. Fóssil é resto? Pode ser. Fóssil é osso? Pode ser. Fóssil é qualquer vestígio, parte, marca de algo que já existiu. E você tá, e daí? Vou ficar estudando coisa velha? Que utilidade tem isso? E tem muita utilidade, pra você entender o passado. Você não tem curiosidade de saber como era a Terra de antigamente? Só dá para saber por eles. São registros. Imagina, você agora vai lá,
faz aí um passeio turístico e vê lá preguiças. Preguiças. Quem não ama preguiça, gente? Bicho maravilhoso. Imagina você achar fósseis, como a gente já encontrou até aqui no Brasil, preguiça de 2 metros. A estrutura óssea é a mesma, só que é uma versão. Assim, caramba, que isso? Então significa que o ambiente naquela época propiciava esse tipo de ser? Sim. Dinossauro. Gente, imagina aquelas ossadas, bicho surreal. Gente, que significa que a Terra antigamente era muito diferente da de agora? É. E como que a gente sabe isso? Pelos fósseis. Então, estudar, entender o ambiente, entender a Terra, a idade das rochas. Tem técnicas de datação, técnicas químicas, técnicas com radiação, para estudar isso aí. E pelos fósseis eu consigo saber de quanto tempo mais ou menos é isso aqui. Isso aqui é mais recente? Isso aqui é mais antigo? Quanto tempo será que esse dinossauro vivia aqui? É possível ter essa datação. E uma coisa mais atual, petróleo. Petróleo é a nossa fonte assim, principal de energia, de combustível. E o estudo do petróleo, para se saber onde tem mais petróleo, a datação é muito relacionada com o estudo dos fósseis. Acredite, se você quer ser um estudioso aí de petróleo, você vai estudar os fósseis, vai estudar as rochas. Isso tá junto. Então você já entendeu o que são os fósseis e já entendeu que é útil, que é importante estudá-los. E aí vem outra pergunta. Como que se formam fósseis? Por quê? Você agora joga ali o teu osso do frango que você comeu, deixa lá. Quando você vai ver, ele está degradando, degradando, degradando e sumiu, correto? E aí você se pergunta, se esse osso de galinha que eu joguei aqui, daqui a uma semana já não está mais, como é que esse osso de dinossauro está aí? Aí você entra na teoria da conspiração. Isso aí é montagem, isso aí é fraude, isso aí é mentira. Não é. Não seja neurótico. O que está acontecendo? Para que haja formação de fósseis, tem que ter uma série de condições. São condições, vai estar sempre acontecendo? Não, por isso que não tem tantos fósseis assim. Mas tem que ter condições que a decomposição ela seja retardada. Então, um ambiente com baixa umidade, um ambiente, e assim, é muito comum, que esse ser, ele morreu, ou ele deixou uma marca, e houve uma cobertura, uma sedimentação antes da decomposição, por isso que preservou. Então, se você fazer uma pesquisinha aí, é muito comum fósseis, por exemplo, em ambientes de caverna, porque é um ambiente naturalmente preservado, preservado de intensidade de luz, úmido, é muito comum fósseis em ambiente aquático, porque a decomposição ela fica mais lenta. Então, imagina, dá uma olhadinha aqui, vamos olhar primeiro alguns fósseis, né? Fósseis que ficam presos em rochas. É o mais comum. Qual o tipo de rocha mais comum para encontrar os fósseis? Rochas sedimentares. Então, a gente vai achar, como aqui, marcas, a estrutura, o esqueleto preservado ali. Então, você vai falar, mas por que então na rocha sedimentar isso vai ser mais comum? Porque é uma rocha que ela se forma pela deposição de sedimentos de outras rochas. Então, aquele ser morreu ali. Um clima mais úmido, um ambiente com a temperatura mais baixa. É fácil? É difícil ter esse tipo de ambiente? Úmido com temperatura baixa? Nem é. Começa ali a sedimentar, sedimentar, sedimentar. Com o tempo, formei uma camada. Ele já ficou preservadinho ali. Vai demorar bem mais para decompor, correto? Um ambiente úmido. Não vai decompor tão rápido quanto o seu ossinho que você jogou aí no quintal no seco, não. A decomposição ela já vai demorar, naturalmente. Então, imagina que eu ainda tenho uma deposição de sedimento maior. Travei aquele ser ali. Com o tempo, camadas de sedimento, pressão maior, aquilo vai secando, de repente eu formei uma rocha ali. E aquele ser ficou travado ali no meio. Eu tenho um fóssil guardado ali. Um dia, alguém cavando, alguém quebrando, ou aquilo ali com uma degradação natural, foi expondo a profissão, olha, está preservado aqui, eu tenho então um fóssil. E tem fóssil no mundo todo? Tem. Aqui no Brasil a gente tem bastante fóssil, sabia? Tem muito fóssil de dinossauro aqui, grandes mamíferos. Você precisa pesquisar sobre a diversidade de fósseis aqui no Brasil. Tem parques
da arqueologia que você pode visitar. Alguns você só pode chegar assim perto, não pode conhecer muito, não pode entrar muito bem para preservação, para pesquisa. Mas isso eu vou ter fósseis espalhados ao longo de todo o mundo. E é muito interessante porque é possível ver que tem espécies que tem num local e que tem em outra, e que tem outros que só acham fósseis em um lugar. E existem muitos processos de fossilização. O que é fossilização? É o processo para a formação de fósseis. Afinal, não é fácil. Você viu que precisa de condições interessantes. E quais são os fósseis mais comuns? São justamente os de parte rígida. Ósseo, carapaças, conchas, formadas aí de sílica, cálcio, são materiais que são mais permanentes. Então, são os fósseis mais comuns. Por isso que é normal, quando eu falo fóssil, você pensa em osso, né? Osso de dinossauro, dá para fazer aquela coisa ali. Você pensa logo nisso aqui, ó, um resto, com uma ossada ali, uma pena ou uma concha, é o mais comum de você pensar. Porém, tem outros tipos de fósseis. Tem aí processos de fossilização e eu listo aqui para você. Mumificação ou conservação total. Isso aqui é o sonho de consumo. São condições raras em que aquele ser que morreu, ele ficou com uma preservação muito boa. Dependendo do ambiente que ele está, produtos químicos daquele ambiente, que a preservação foi ficando muito inteira. Ou até a chamada crioconservação ou criopreservação no gelo. Foi encontrado um mamute de 39 mil anos, preservado quase que perfeito no gelo. Olha que coisa chocante, impressionante. É o sonho de consumo, conservação total ou mumificação. Esses seres, isso acontece até hoje, né? Muitas vezes pessoas desaparecem e quando se encontra muito tempo depois, aquele corpo, ele pode estar no estado de mumificação. Aquele corpo ele pode perder água dependendo do ambiente que ele está e ele vai ressecando, ressecando, ressecando e você olha e fala, gente, parece uma múmia. Mas é recente, é atual. Isso pode acontecer na natureza. Imagina isso sendo preservado com o tempo. Então, aquela conservação, ela fica assim, aquele ser quase que inteiro. É incrível. Mumificação ou conservação total. Rara? Bem rara. Um outro tipo é a... Deixa eu te mostrar aqui um outro exemplo de conservação total. Olha aqui. Âmbar. Tem vários insetos conservados em âmbar. É uma coisa louca. Por quê? Você imagina que o inseto está ali na casca de árvore. Algumas árvores liberam uma resina. Vai saindo dos seus poros e aquela resina ela pode escorrer. Aquele inseto estava parado ali. Um mosquito, uma abelha, um percevejo. Aquela resina cobriu ele. Cobriu, estratificou, parou. Ele fica ali absolutamente preservado. A gente tem mosquitos assim totalmente preservados em âmbar. Você olha, ele está ali perfeito. Conservação total. Aí eu vou ter também a mineralização. A mineralização, então, aquele ser, ele morreu, ele está ali prensado entre aquelas rochas e com o tempo, as partes moles do corpo dele, ela vai sendo substituída por minerais. Por minerais ele vai absorvendo. Essa transformação. Então não tem mais parte mole. Era no caso aqui, uma ave ou um molusco que tem parte mole. Não tem mais parte mole. Os minerais, eles vão, então vai sendo substituído por cálcio, por sílica, vai substituindo até ele ficar completamente rígido. Então é o caso aí da mineralização. Até você deve ter ouvido falar de coprólitos. Já ouviu falar de coprólitos? Coprólitos nada mais é do que cocô. Cocô da galera que viveu, que já passou aí. Essas fezes, elas vão se ressecando e aí acontece a mineralização. Então ficam aquelas pedras ali, mas é cocô. Gente, quem é que quer estudar cocô? Entender o cocô do passado é bem interessante, tá? Como era aquela alimentação, onde tinha. Então pode acontecer isso aí. Os coprólitos podem ser formados também por mineralização. E às vezes eles são enquadrados nesse último item aqui, ó, como marcas fósseis. Um vestígio, uma pegada, algo que sobrou que não é o indivíduo todo. Eu tenho ali só uma marca. Isso é válido? É válido. E a moldagem ou impressão? É quando o ser ele não está ali, a sua estrutura, porém a marca dele ficou. Como assim? Eu tenho, por exemplo, aqui a minha concha. Então essa rocha, aquele solo, ele estava ainda um pouco úmido ou pastoso. Aquele ser morreu ali.
Com o tempo, ele foi se degradando, mas a marca, todo o formato dele ficou. Um molde, um contramolde. Então, o formato está ali, mas ele não está mais ali. É o caso, então, da moldagem ou impressão. As marcas fósseis, falei, né? Pegadas, marcas, traços, então partes dos seres que já viveram. Então, entendido o que são os fósseis, entendeu que tem que ser algo muito antigo, 11 mil anos, e que tem processos de fossilização bem diferentes? Sim. Podem ter algumas mudanças, algumas submodalidades de um processo de fossilização? Sim. Mas por hora já está ótimo para você entender bastante da geral desse processo. Ok? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Hoje em nosso encontro continuaremos conversando sobre os direitos que as mulheres foram conquistando ao longo do tempo. Jogar futebol, praticar algumas artes marciais, entre outras práticas esportivas, foram alvo de discriminação na sociedade. Assim, gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando a vocês sobre qual o espaço que as mulheres deveriam ocupar na sua opinião, considerando o que vimos até aqui, ok? Será que o único espaço de destaque para as mulheres é na cozinha, pilotando fogão, ou no tanque lavando roupa? Sendo dona de casa e cuidando da família? Esses seriam os espaços mais adequados às habilidades e à força física que as mulheres possuem? Vocês concordam com essas falas? Bem, eu discordo dessas afirmações preconceituosas. Como contei a vocês no nosso último encontro, houveram grandes esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. E ainda hoje escutamos pessoas duvidando das capacidades da mulher em ocupar espaços que durante muito tempo foram ocupados somente por homens. Em relação ao futebol feminino, tema do nosso encontro, podemos considerar que o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que os esforços físicos seriam inapropriados para proteger a feminilidade da mulher e sustentou um forte movimento contrário à aceitação dela no futebol como prática esportiva. Utilizando-se de leis e propagandas, buscou-se desacreditar que a mulher pudesse praticá-lo, considerando inadequado a delicadeza feminina e frágil. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de lidar com as múltiplas dificuldades do futebol, considerado como coisa de homem, sendo ridicularizado o desempenho feminino pelas mídias e seus líderes, com o discurso de que era feio tecnicamente comparado ao futebol masculino, que seria o perfeito tecnicamente. Vamos falar um pouquinho sobre a história, né? A soberania masculina e machista proibia a participação feminina sob a pena de prisão em 1940 e se prolongou até 79. Contudo, a proibição não era exclusividade do nosso país. Em outros países como Inglaterra, França e Alemanha também o fizeram, revogando as decisões apenas na década de 70. Durante esse período de censura, a prática do esporte foi combatida com prisões e fechamento de sedes de equipes femininas, como o caso do Primavera Futebol Clube e de sua responsável, Carlota Rezende, em 1941. Outro exemplo é a Léa Campos, a primeira árbitra do mundo, que foi presa 15 vezes durante os anos de proibição. E Marileia, a Michael Jackson dos Santos, artilheira histórica do futebol brasileiro. Outra craque do Brasil, antes do surgimento de Marta, foi a Cisleide do Amor Lima, a Cici. Ela é considerada uma lenda do futebol feminino e fez parte do grupo de pioneiras da modalidade no país. Ela teve a ousadia de jogar bola e quebrar paradigmas há mais de 3 décadas e sofreu muito preconceito por isso. Um deles foi por usar o cabelo curto e, em outro momento, raspado. Ela fez isso em homenagem a uma criança com câncer, que havia sofrido bullying por estar careca, e decidiu apoiá-la, raspando o cabelo também. Outra dificuldade eram os uniformes, que não eram fabricados para equipes femininas.
Elas usavam, até 2015, os uniformes de equipes masculinas. Enfim, as proibições e a falta de apoio às práticas esportivas protagonizadas pelas mulheres reverberam até os dias de hoje, pois atletas, treinadoras de futebol, árbitras, jornalistas esportivas puderam ingressar no futebol e em outras modalidades muito depois dos homens. As mulheres, de certa forma, estão trabalhando dobrado para tirar esse atraso de anos e todos os retrocessos que elas viveram. Eu tenho certeza que há um enorme potencial a ser desenvolvido no futebol e nas demais modalidades femininas. Na minha opinião, elas precisam de apoio e de pessoas competentes e engajadas e da devida visibilidade para que possam efetivamente crescer. E falando de apoio e visibilidade, não poderia deixar de comentar a exposição que aconteceu no Museu do Futebol em 2019. Aliás, recomendo que vocês conheçam. O nome da exposição era Contra-Ataque, as Mulheres do Futebol, que conta um pouco mais da história do futebol feminino e de todas suas vitórias, mas que é possível também vocês conhecerem um pouco mais da história através do site do Museu do Futebol. E para finalizarmos, quero propor um desafio. Quero que vocês investiguem com seus familiares a opinião deles sobre o futebol feminino. Elaborem 3 perguntas e façam como os repórteres. Entrevistem seus familiares. Tenho até uma sugestão para a primeira pergunta. Vocês podem perguntar para eles qual a opinião deles sobre as mulheres jogarem futebol. Essa é a primeira pergunta. Agora criem mais 2 perguntas e saia aí praticando a entrevista com eles. Para as crianças menores, sugiro que desenhem. Quero que vocês procurem fazer um desenho onde a prática de futebol seja realizada por diferentes grupos. Mulheres, homens, crianças, adultos, representem através de um desenho bem bonito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau! E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim. Mas amanhã eu espero vocês às 9 da manhã com muito mais. Até amanhã. Tchau, tchau!